tornaram bem mais fácil a minha tarefa aqui, o meu desafio. Queria cumprimentar o grupo de louvor que estava hoje especialmente inspirado, que foi preparando adiante de todas as coisas e a condução da reunião para que tornasse aqui o meu papel um pouquinho mais tranquilo. Amém. E é uma alegria muito grande a gente estar aqui novamente, sempre uma honra. Eu espero que nesses próximos 2 horas e meia, eu possa ser canal para a vida de vocês tremendamente, que vocês tenham uma semana abençoada através desse tempo curtinho que eu vou precisar usar e que o Espírito Santo nos dê graça. Então, assim, só pegando um pouco o contexto que o Silvio já abriu, nós vamos sempre na semana onde houver a palestra, o evento do projeto, Sempre Amar, que é voltado e direcionado à família. No domingo nós trazemos uma visão baseada na palavra de Deus para fechar e darmos a compreensão devida do tema, né? Então na quinta a gente aborda ele dos aspectos mais horizontais, falamos também acerca, fazemos também algumas intervenções espirituais, mas não é o objetivo, porque aqui nós vamos atender a comunidade toda, de uma forma geral, não só os membros da igreja. E no domingo, aí sim, já com um cunho, com todo o formato, uma composição voltada para a palavra de Deus, que inspira o nosso coração para todos os temas que nós vamos realizar. Provém dele. Amém? Então, assim, nessa quinta-feira foi muito gostoso que nós falamos de comunicação, falamos em 2 semanas. Na primeira semana falamos da comunicação de uma forma geral, identificamos problemas, situações de comunicação truncada, e nessa quinta-feira agora nós abrimos para as expressões de linguagem de amor que possam acessar o coração do homem, da mulher, da família de uma forma geral, abrindo então um campo gostoso, um ambiente dentro de nós, para a gente poder expressar e comunicar amor, comunicar carinho, comunicar afeto. E nós somos pessoas muito complexas, muito diferentes, temos muitas vezes dificuldades de expressar e comunicar amor de uma ou de outra determinada forma. Então esse estudo da quinta-feira abriu algumas portas, alguns portais dentro de nós, facilitadores de uma comunicação sadia. E eu, nessa quinta-feira, no revezamento que nós temos, eu estava apresentando, e eu pude dar um fechamento para as pessoas que estiveram aqui, vão lembrar. Eu vou me basear um pouquinho naquilo que eu disse na quinta-feira sobre a grande expressão de amor, o grande modelo de comunicação de amor que nós temos e seguimos, que é Jesus Cristo. Ele foi aquele que expressou as 5 linguagens de amor que nós elencamos e conversamos na quinta-feira, que são, pela ordem, atos de serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade de tempo, toque físico e linguagem de presentes. Então nós demos algumas dicas e direcionamentos de qual é a nossa linguagem primeira ou segunda, ou qual a linguagem que eu acesso o coração e qual a linguagem que acessa o meu coração. Dentro destas 5 nós fizemos aqui algumas dinâmicas interessantes e apareceu muita coisa. Então eu vou ter que usar hoje uma estratégia diferente na palavra, porque nós vamos personificar o grande modelo de comunicação de amor na figura do nosso Senhor, Salvador, Cristificador, Jesus Cristo. Então nós vamos fazer um exercício aqui, para a sorte de muitos e para infelicidade de alguns. Nós vamos ter que puxar alguns textos aqui para ilustrar a palavra. E eu quero começar para que não haja corrida no final, que o final está reservado a algo interessante, gostoso. Eu quero que nós vamos falar agora de Jesus Cristo nos atos de serviço. Eu quero que você abra comigo em Lucas 22, 27. Nós vamos utilizar este versículo para abrir essa palavra. E não é aleatoriamente que eu vou começar falando de Jesus na questão do serviço, do servir à humanidade.
Lucas 22, 27. E nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus nos serviu com grande amor. E em todas as suas ações, em todas as atitudes, ficava claro esta qualidade de Jesus nos servir. Ele tinha uma atenção especial voltada para que as pessoas se sentissem confortáveis com aquilo que ele dizia, com aquilo que ele fazia, e ele mesmo personificava o exemplo de serviço, para que a mensagem do Evangelho fosse completa e espelhada completamente na sua figura. O versículo diz assim, ele faz uma interjeição, uma pergunta, uma indagação: pois qual é maior? Ele diz aí no 22, 27, quem está à mesa ou quem serve? E ele vai completar dizendo: porventura não é quem está à mesa? Esse é o pensamento lógico. Mas ele diz: não, pois no meio de vós eu sou como quem serve. E eu, sim, irmãos, tenho uma leveza e assim, coração alegre quando eu falo do amor de Cristo, dessas qualidades que hoje eu vou estar colocando para vocês. E Jesus se coloca diante de uma mesa dizendo assim: olha, maior é aquele que serve, não é aquele que está na ponta, na cabeceira da mesa, postulando ou figurando nos principais lugares, ou talvez ali conservando uma personificação de algo, ou ali estando talvez ocupando um lugar que ele acha que deva ser ocupado e que na verdade muitas vezes não é o seu lugar ao certo. Jesus lança essa pergunta aos seus discípulos: olha, pois quem é o maior? Porque geralmente quem é servido é aquele que ostenta mais condição financeira, que ocupa mais posicionamento, que detém mais poder. Ele é servido. Serviçais com muitos funcionários, muitos empregados. E a sociedade tem muita facilidade de valorizar esse tipo de personagem. Olha lá, aquele camarada tem tantos funcionários, só na casa dele tem. E tem mesmo. Assim, as pessoas, à medida que o poder e a condição financeira exacerba e encontra uma dimensão muito grande, o coração da pessoa acaba se apegando nisso tudo, e esse conjunto de coisas acaba acontecendo. Eu uma vez fui fazer um jantar, eu trabalhava num restaurante, eu nunca tive ideia de uma casa que pudesse ter mais de 10 geladeiras. Eu nunca pensei que isso existisse. A gente vem de uma família simples, classe média. Um dia eu fui fazer uma festa, e a pessoa era sócia da Editora Abril. Ela morava lá no Morumbi, e a gente tinha um restaurante lá na Consolação. Eu fui designado para fazer o banquete lá de final de ano, de Natal, que precedia Natal, por volta de dia 15, 16 de dezembro, por ali, onde havia troca de presentes, e a gente fazia o almoço. E preparando as coisas à tarde lá, levamos uma equipe lá, eu e dois, para fazer tudo aquilo lá. Faltou um ingrediente lá, a pessoa me autorizou a entrar lá, entra aqui na cozinha, pega na geladeira, que isso tem lá. Eu não lembro muito bem o que era, se era azeite, se era alguma coisa que eu esqueci, e para ir buscar do Morumbi na Consolação ia dar trabalho. Aí eu falei: tá bom, fiz simples lá, falei: na geladeira, tá bom. Eu entrei lá, tinha umas 12 geladeiras, uma para cá, uma para lá. Eu falei: meu Deus, mas qual geladeira? Eu vou ficar abrindo todas, né? E saí de lá assim, muito espantado com a condição, né? E essa figura que encabeça a mesa aqui, quem está à mesa, a ponta da mesa, ou que ostenta essa posição, geralmente são esse tipo de pessoas. Mas Jesus contraria isso dizendo: no meio de vós eu sou como quem serve. A primeira linguagem de amor que Jesus expressou foi a de serviço. Tem mais um textinho para a gente fechar, atos de serviço? Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Também está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Marcos 10, 45. Eu vou ler. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
E o que mais? E dar a sua vida em resgate por nós. Então, irmãos, eu acho importante, antes da gente passar dessa para outra linguagem, queridos, se você tem alguma dificuldade em servir, em atender, em assistir o teu próximo, a pessoa que vive e convive com você, se isso é uma coisa que não flui com tranquilidade para você, eu quero te dizer para que você comece a repensar, trabalhar e exercitar isso de você, contrariando essa natureza, porque o Evangelho, a essência do Evangelho é o servir, é o assistir, é o estar. E quando Jesus fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então percebam que o ato de servir é muito mais do que às vezes um favor que você presta para alguém. Ele trata aqui de uma questão que envolve coração, essência, espírito de ajudar, de auxiliar, de servir. Você deve exercitar uma natureza a ponto de deixar o teu espírito pronto para assistir. Porque nós não sabemos a hora onde aquele irmão, aquela irmã, ou as pessoas que estão na nossa comunidade necessitarem da tua intervenção, da tua participação em algo. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer a você que o natural em nós é esperar que outro faça. Se eu não for aquele, tem outro irmão que vá, outra pessoa que vá. Aquele irmão tem mais dom que eu. Querido, às vezes o Espírito Santo está preparando um tempo, um momento que é para você dar um salto de qualidade. Você começar a exercer fidelidade nessa palavra. E Jesus caminhava com essa qualidade, com essa condição, o tempo inteiro. Mas há um parênteses aqui. Nós não devemos deixar que isto se torne somente isto, exemplifique ou represente o Evangelho na tua vida. Veja o exemplo de Marta, que tinha a linguagem de servir como a sua primeira. O ato de servir era a primeira comunicação de amor de Marta. Jesus chegava, ela queria preparar tudo, preparar uma boa comida, um bom colchão, uma boa coberta, a casa arrumada, adornada, porque a presença dele era especial. Mas Jesus ali num determinado momento, numa determinada passagem, diz assim, olha, não é por aí só o caminho. Existem coisas que são mais importantes. Isto é importante, o ato de servir mas ele não deve restringir ou resumir a tua vida com Jesus. Amém? Vamos passar para a segunda. Qual outra linguagem de amor que nós falamos na quinta-feira e que Jesus também grandiosamente nos retrata? Vou falar de palavra de afirmação. Amém? Eu vou poupar os irmãos pela graça e pelo tempo. Eu vou ler as passagens e vocês vão prestar atenção, não vão precisar procurar. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então eu vou ler a primeira passagem. Eu acho que essa passagem, irmãos, ela ilustra assim, belíssimamente, como Jesus, no tempo certo, para a pessoa certa, pela necessidade que se apresenta, traz uma palavra afirmativa. Eu quero falar hoje com pessoas, aleluia, que talvez vieram de uma formação, de uma casa onde o forte não era elogio, não era engrandecer, não era trazer uma palavra de alento, de encorajamento, de esperança. E muitas vezes a gente vem de formações onde o contrário acontece. Existe uma palavra desfavorável, desestimuladora, desencorajadora. O Espírito Santo sabe com que coração eu estou falando, eu não sei. Mas se você veio de um lar, de uma família onde você era advertido sempre com xingamento, com palavras duras e ásperas, ouçam bem, o Espírito Santo hoje quer tratar e quer sarar o teu coração. Porque Jesus em um determinado momento usou de uma palavra afirmativa com um homem
que naquele momento, naquela hora, precisava daquela palavra. E ele disse assim em João 1,47, Jesus viu chegando-se à distância Natanael, e ele se aproximava e disse a seu respeito. Jesus olhou aquele homem, e o Espírito Santo revelou ao coração dele que ele precisava de uma palavra afirmativa. E ele disse assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há culpa. Olha que para Jesus lançar uma palavra dessa para aquele homem, ele devia ser um homem reto diante de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Mas por que Jesus lança essa palavra? Porque aquele homem vinha de um contexto, dentro da sua estrutura emocional, ele precisava ouvir uma palavra, tanto profética de revelação, como algo que dissesse respeito ao caráter e à identidade dele. Ele era tudo aquilo. E no seguinte do texto, não é o que nós vamos abordar hoje, aquele homem então se quebranta e diz assim: veja que Rabi, tu és profeta. Eu quero lançar na qualidade de profeta hoje sobre a tua vida, que você é um homem e uma mulher escolhida de Deus. Você tem uma trajetória que Deus tem se orgulhado, tem olhado para você e tem tido prazer na tua vida, porque você escolheu estar aqui hoje. Você escolheu seguir este homem, este profeta, esse Salvador. E se você na tua infância ou na tua formação não recebeu palavras de afirmação na tua vida, eu quero dizer hoje para você: Jesus afirma você, que você é um israelita, você é um filho de Abraão, você é um homem, uma mulher valorosa. Eu quero te encorajar a persistir, a perseverar nesta qualidade. E todo aquilo que é dificuldade para você, se você precisa receber uma palavra, não de homens, mas de Deus, eu quero hoje humildemente me colocar nessa qualidade e dizer: irmão, irmã, você é amada do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você faz tem o olhar de Deus na tua vida, tem o olhar de Deus. Deus se agrada de você, querida. Deus se agrada da tua vida. Deus se agrada dos teus feitos, dos teus erros, dos teus desacertos, mas sobremaneira te agrada da tua atitude em acertar, em vencer dificuldades. Você, na qualidade de Natanael, é um escolhido, uma escolhida do Senhor, porque você se tornou assim escolhível de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando com corações aqui, irmãos. Aleluia. Eu quero passar adiante na próxima linguagem, mas eu sinto assim que, irmãos, toma essa palavra para o teu coração. Se você cresceu e existe um adjetivo dentro de você que muitas vezes você se lembra, um adjetivo depreciativo sobre a tua vida, que te diminui, um adjetivo que te coloca para baixo, em desigualdade com as pessoas. Quando você vai fazer algo, você lembra: eu sou esse adjetivo. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Eu quero dizer isso para você: isso é mentira. Isso é mentira do inimigo. Isso é algo para comprometer a tua vida, para te deixar para baixo. Meu irmão, Deus está falando para você hoje: levanta o teu semblante, toma dessa palavra, que você é amada de Deus. Deus está restaurando isso na tua vida hoje. Aleluia, creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terceira linguagem que Jesus comunicava amor, com qualidade de tempo. Eu vou ler para você. Está em Lucas 19:5. Eu separei essa passagem. Eu posso pegar, vamos, para a gente ganhar tempo. Vai dizendo assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, olhando para cima da onde a gente canta tanto esse louvor: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. João 6,3 diz assim: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Tempo de qualidade. Ou
um outro verso que diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que deviam sobrevir. Olha, isso aqui Jesus usou e abusou de fazer. Qualidade de tempo, empregar tempo. Ele olhou para Zaqueu e viu a atitude no coração daquele homem de arrependimento, de mudança de vida. Falou: eu preciso dedicar tempo a esse homem nessa noite. Vou estar com ele algumas horas. Os discípulos, quando aprendiam e viam muitas coisas que Jesus realizava, mas suscitava algumas dúvidas no pensamento, no comportamento, Jesus se retirava e afastava, e ensinava, caminhava, comentava. Tempo de qualidade. E eu, quando pensava nesse texto, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu acho que olhando para tudo que nós vamos ver essa noite, talvez hoje, na nossa vida, no tempo de hoje, este seja o maior desafio para nós, enquanto homens e mulheres: tempo de qualidade. A pergunta que vem ao nosso coração, no meu e no teu: como organizar a minha vida, o meu tempo, para dispensar, empreender qualidade de tempo com as pessoas? Eu quero te dizer uma palavra: é possível. É possível. Nós precisamos de disciplina, de querer. Nosso centro de vontade esteja interessado em fazer isso. E eu me preocupo muito com os dias subsequentes, o tempo que urge, que vai rapidamente, e as coisas que eu precisava fazer hoje que não faço, eu não vou ter mais o tempo de hoje para fazer. Passou-se ontem, e eu não fiz. Esse tempo que foi passado, ele não voltará.